Antes de começar esse vídeo, eu preciso justificar o lapso entre o primeiro vídeo e esse. Eu realmente tive alguns problemas técnicos, mas foi muito mais falta de vergonha na cara e procrastinação. Ficava muito nervosa, muito ansiosa quando eu ia gravar. Eu ainda tô um pouco muito nervosa e um pouco muito ansiosa, mas tô tentando controlar isso e eu prometo que eu vou tentar criar uma rotina de postagem pra alimentar o canal. Por favor, não desistam de mim. Eu peço desculpas por isso, mas eu realmente vou tentar criar esse hábito, tá bom? E é isso. Agora, vamos ao vídeo. Pra começar, eu queria que você, mulher que tá me assistindo, imaginasse a seguinte situação. Se você for homem que tá me assistindo, imagina que é uma mulher conhecida sua. De preferência, pra criar uma relação mais empática, imagina que é uma pessoa da sua convivência próxima, tipo uma amiga próxima, um irmão, a prima, a mãe. Enfim, imaginem a seguinte situação. Você tem um marido, um namorado, ficante, cônjuge ou qualquer coisa que o valha. E você tá traindo ele descobre, e aí vocês têm uma conversa e ele diz: eu vou te cortar a cabeça. Isso poderia tranquilamente ser um enredo que justifique uma manchete policial de feminicídio agora 2020. No entanto, isso é uma música de criança, feita por criança para criança. Um salve para os anos 90, né? Isso, chuchus, é Maria Chiquinha, música de estreia de Sandy Júnior. Porque sim, este é um vídeo sobre Sandy Júnior, mas também é um vídeo sobre feminicídio. Bom? Eu sou a Alice e esse é o Sonho Alice. Eu sempre fui muito fã de Sandy Júnior, do tipo que tem todos os CDs, coleciona foto, assiste todas as entrevistas. Eu queria ser psicóloga só porque a Sandy disse uma vez que queria ser psicóloga. Então, quando surgiu o boato de que eles iam fazer uma turnê de comemoração pelos 30 anos de carreira, eu fiquei louca, né? Por mais que eu tivesse um pé atrás, porque muitas vezes esse boato de que eles iam voltar já tinha surgido, eu fiquei muito doida, muito eufórica, e foi verdade, não foi só boato, e foi incrível, o show foi incrível, foi uma novela aí pra esse show conseguir esse ingresso, poderia ter um vídeo próprio só pra isso. A experiência de Alice, de 29 anos, vivenciar aquele show como uma mulher adulta, revivendo a adolescência e a infância, já foi muito foda. No entanto, aconteceram coisas muito mais emblemáticas durante aquele evento. Essa é uma coisa muito emblemática, tá? Foi muito massa, mas não é bem disso que eu tô falando. Durante o show aqui em Fortaleza, teve um problema técnico, eles ficaram sem som. Eles estavam na frente do palco, o Sandy é ótimo, a Sandy e o Júnior, e aí ele com violão, era uma parte do show mais acústico e tal. Eles pediram pra gente esperar, foi em torno de uns 5, 6 minutos, e a galera começou a puxar música, né? Já tinham cantado Aviões do Forró, e aí puxaram Evidências e puxaram algumas músicas deles. Inclusive Maria Chiquinha. Maria Chiquinha, que eu odeio, tá? Assim, é uma música que eu detesto, que eu já tava muito feliz porque não estava no setlist da turnê, mas que a galera puxou. Eu fiquei muito na dúvida se eu filmava ou se eu não filmava, mas eu filmei. É uma filmagem bem ruim, principalmente porque eu estou muito louca, gritando desesperada, mas eu vou mostrar pra vocês tentarem entender o que aconteceu. O que você vai fazer? Para com isso, isso ainda está mais aceitável, nós somos não fazendo nada com isso, deixa em paz a nossa fala. Deixa eu ver o que ela quiser no mato. Muito melhor? Não sei se deu pra ouvir muito bem, porque eu tô gritando desesperada, mas eu vou tentar contextualizar. O Júnior, coincidentemente, o som voltou no finzinho de Maria Chiquinha, e o Júnior tocou no violão e puxou o que ia cantar, o que ia falar, e aí ele deveria dizer pela música que então eu vou te cortar a cabeça. A Sandy perguntaria o que você vai fazer com o resto, e ele diria que o resto pode deixar que eu aproveito. E aí ele interrompeu essa parte e falou: não, a gente não tá mais nos anos 90, isso não é mais aceitável, eu não vou fazer nada com Maria Chiquinha, ela é livre, ela vai pro mato, faz o que ela quiser. Eu fui a loucura,
fiquei histérica, gritando, enlouquecida, porque, assim, o Júnior, ele já foi meu ídolo, ele já foi meu crush, ele já foi uma vergonhinha adolescente quando eu fingia que não gostava deles. Mas, assim, naquele dia ele foi uma inspiração, né? Porque ele rechaçou o que eu considero um hino do mau gosto, né? A gente precisa ponderar algumas coisas. Primeiro, sobre o Júnior. O Júnior, ele tem muita visibilidade e ele já emprega a voz em campanhas muito importantes, né? Campanha que tenta normalizar a relação de afeto entre pai e filho. Ano passado, mais ou menos na mesma época da turnê, foi o período de Dia dos Namorados, e aí, usando uma música deles, acho que Turu Turu, se eu não me engano, ele participou de uma campanha que falava de todas as formas de amor. Ele fala de maternidade / paternidade real com a mulher dele, que é ultra maravilhosa. Então, né, puta voz de um cara politicamente ativo, né? E aí, outra consideração que a gente precisa ponderar também é sobre Maria Chiquinha, né? Que Maria Chiquinha é uma música, não sei se pra quem não lembra, pra quem não sabe, como eu já disse, é a música de estreia deles. Eles cantaram a primeira vez em 1989 num programa chamado Som Brasil, né? É uma música que depois eles colocaram essa música no aniversário do Tatu, que foi o primeiro CD deles, CD ou disco, agora eu não lembro, e que eu acho que é de 1991. Essa música conta a história de um casal, Genaro e Maria Chiquinha. Ela tá traindo ele, e ele descobre. Ela trai ele quando vai no mato. E aí, quando ela volta de uma dessas idas no mato, ele já com tudo premeditado, vai instigando ela, perguntando, ela vai se embananando toda. E no final, ele diz que ele sentencia, na verdade, que vai cortar a cabeça dela. E aí ela pergunta o que ele vai fazer com o resto. E ele diz, o resto pode deixar que eu aproveito. Aproveito, sendo dito de forma sensual por um menino de 5, 6 anos, falando de um corpo morto. Necrofilia pura e simples. Então, assim, vocês agora entendem por que eu fiquei tão louca quando o Júnior rechaçou essa música, quando aparentemente ele demonstrou que também não concorda. É óbvio que eu entendo que eles cantarem essa música não era culpa do Júnior, nem da Sandy, nem dos pais dele, nem de quem escreveu, na real. A música era um reflexo da nossa sociedade em 1990, enfim, ou quando quer que ela tenha sido escrita. A cultura é um reflexo da nossa sociedade, assim como o direito deve ser um reflexo da nossa sociedade. E eles devem evoluir para refletir a nossa sociedade, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu acho que Maria Chiquinha deve ser usada sempre para que as pessoas lembrem do que acontece, né, do que acontecia, do que em algum momento já foi muito normalizado, já foi tão internalizado na gente que a gente cantava em looping, né, crianças repetindo isso e fazendo disso uma coisa normal. E óbvio, graças a Deus, hoje a gente tem mais consciência de classe, a gente tem mais noção do nosso lugar, a gente tem mais empoderamento e a gente não aceita mais isso. Mas eu acho que Maria Chiquinha devia ser usada como exemplo do que já foi tolerável e que hoje é absolutamente intolerável. Maria Chiquinha, como eu disse, é um exemplo perfeito de feminicídio. E aí, saindo da música e vindo para a realidade, para falar sobre feminicídio, ele foi inserido no nosso Código Penal em 2015 pela Lei 13.104, que foi sancionada pela Dilma, uma lei muito recente, né, tem 5 anos, uma lei que alterou um código de 1940, uma lei que tenta reparar lacunas e falhas que um código muito defasado tem, né, porque se a gente parar para pensar, em 1940 as mulheres tinham acabado de conquistar o direito ao voto, as mulheres ainda não podiam se divorciar, ainda podiam ter os seus casamentos questionados por conta de alguma dúvida se elas eram virgens ou não quando casaram. Se eu não me engano, o anticoncepcional chegou depois do código. Então, assim, a gente tá falando de um período em que essa sociedade que a gente vive, que é muito patriarcal, era ainda mais, né? Tipo, era uma misoginia absurda, em que a mulher, ela era mesmo submissa ao homem, né? Subjugada. Então, essa lei que altera o código, ela vem para reparar algumas lacunas. Para coibir esse tipo de violência, a gente já tem a Lei Maria da Penha, que também é bem recente, é de 2006, que foi resultado de uma luta gigantesca que a Maria da Penha enfrentou, né, depois de 2 tentativas de assassinato, passou mais de 20 anos para conseguir colocar o cara na cadeia, foi um sofrimento, né, ela ficou na cadeira de rodas por causa dessas agressões,
dessas tentativas de homicídio, e depois de muita luta essa lei passou a existir. É uma lei muito necessária, muito importante, que tenta coibir a violência. No entanto, é uma lei que infelizmente ainda não é suficiente para reparar esse problema. Primeiro porque a gente vive numa sociedade muito patriarcal, em que as mulheres ainda são vistas como um tipo de ser humano de segunda classe, né? A gente é muito diminuída, né? Muito subjugada, e o que a gente quer é só existir, né? Tem uma frase do feminismo que eu acho perfeita, que é: o feminismo é a noção radical de que mulheres são gente. E é isso, de que mulheres são pessoas, né? É isso que a gente só quer existir. Os dados de violência contra a mulher são muito assustadores. Foi feito um estudo pelo G1 que mostra que em 2019 mais de 1.300 mulheres foram mortas só por ser mulher. De 2018 para 2019 a gente teve um acréscimo de mais de 7% de violência contra a mulher, de violência doméstica. Então, por mais que a gente tente, né, o Estado tente coibir, essas leis são muito necessárias para isso, ele ainda está muito longe de conseguir, né? O Estado ainda é muito omisso, ainda não consegue garantir esses direitos das mulheres. Por exemplo, quando a gente vê que em muitos casos de feminicídio acontecem de uma vítima que tinha medida protetiva contra o agressor, mas mesmo assim ele conseguiu chegar perto dela e matar. Quando a gente vê um caso, tipo, um caso que pra mim é muito marcante, de uma mulher que chamou a polícia porque estava sendo agredida e foi levada para a delegacia na mesma viatura com o cara, com o agressor, e ele matou ela, né? Então, tipo, é muito doido. Então, assim, é uma luta que a gente tem ainda para tentar diminuir esses números, chegando ao cenário ideal dos sonhos de que as mulheres possam existir, só existir. A segunda previsão do feminicídio, talvez ela seja um pouquinho mais complicada de entender. Na verdade, eu não acho que ela seja mais complicada, é bem simples na real, mas eu acho que as pessoas têm um pouco mais de má vontade com ela, que é a que fala de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Enquanto eu estava pesquisando para esse vídeo, eu vi uma manchete que falava que a mulher foi morta por um desconhecido porque ele paquerou com ela e ela não quis paquerar de volta, não correspondeu. Então, olha que bizarro, ela morreu porque exerceu o direito de dizer não. Existem outros tantos casos, né? Quando a mulher é atacada por um cara na rua e é violentada, estuprada, e aí o cara mata. Quando lésbicas são vítimas de feminicídio por serem lésbicas. Óbvio que aqui a gente tem crime de homofobia, a gente tem provavelmente estupro corretivo, mas o assassinato em si resulta da condição dela ser mulher e exercer o seu direito de existir, de decidir com quem ela se relaciona, e por isso ela morre. Antes que alguém faça algum tipo de comentário bobo de que o feminismo quer dar mais direitos às mulheres e blá blá blá, que somos todos humanos, o que a gente quer é reparar uma lacuna, chegar num cenário em que a gente possa existir, né? Vocês precisam entender, eu acho que a maioria das pessoas consegue entender, algumas, como eu disse, têm má vontade, mas eu acho que a maioria consegue entender sim, que o feminicídio ele acontece só quando o crime resulta da condição da mulher ser mulher. Se é um crime, entre aspas, comum, e a vítima é uma mulher, a gente não tá falando de feminicídio. Por exemplo, se uma mulher é assaltada e depois morta, isso é latrocínio, não feminicídio. Se acontece um homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, sei lá, num acidente, não é feminicídio, é um homicídio culposo. A gente tá falando de crimes em que aquela vítima só morreu porque era mulher. Então é uma qualificadora que aumenta a pena que era de 6 a 12 anos passa a ser de 12 a 30 anos, e é uma tentativa de reparar essa discrepância social que a gente vive. Isso é uma luta que a gente ainda tem muito grande, né? Eu vou mostrar uns dados sobre violência doméstica aqui e umas manchetes para que vocês vejam como é sério a situação ainda, né? Como em pleno 2020 a gente ainda morre muito por ser mulher e a gente só quer viver, né? Então, assim, quando eu ouvi o Júnior dizendo aquilo e rechaçando aquela música que faz esse tipo de apologia, eu fiquei muito feliz. Óbvio que eu não queria que fosse necessário que um homem desse voz a isso, um homem ocupasse o meu local de fala, mas eu também não posso negar que o Júnior, com a força que ele tem, a visibilidade que ele tem, que ele fazer isso no palco da segunda turnê mais lucrativa do mundo é muito importante, né? É muito importante também porque o Júnior tem um filho homem, ele
provavelmente está educando esse filho dessa forma, e a gente sabe que a educação é o melhor caminho, então é bom saber que pessoas que têm visibilidade, que educam filhos homens, estão ensinando esse tipo de coisa, que nem precisaria ser ensinado, né, porque é só respeito, mas enfim, a gente está muito longe disso. E eu fiquei muito feliz também, assim, me tocou muito na hora, porque provavelmente ali, naquele show, alguém que é fã de Sandy Júnior já foi vítima de violência doméstica, já foi vítima de algum tipo de machismo do dia a dia. Eu tenho certeza que alguma vítima de feminicídio era fã deles, então ele toca num lugar muito sensível. Eu não tenho nenhuma pretensão de que esse vídeo chegue no Júnior, né? Seria um sonho, o auge da minha carreira de fã, meu momento, mas eu não tenho nenhuma pretensão disso, e ainda assim eu quero aproveitar para agradecê-lo, né? Pra dizer que eu fiquei muito feliz em presenciar aquilo, que foi muito histórico esse show, por muitos motivos, mas esse é com certeza um deles, talvez o principal. Aproveitando o gancho que a gente tá falando de música e tal, antes de falar disso, eu queria dizer que isso não é um privilégio do sertanejo e tal, e nem dos anos 90, a gente ainda presencia músicas muito misóginas, e enquanto eu pesquisava eu achei um exemplo de duas músicas que eram de péssimo gosto, uma de 1929, chamada Amor de Malandro, que dizia o seguinte: se ele te bate é porque gosta de ti, pois bater-se em quem não se gosta eu nunca vi. E a outra, que eu acho até pior, é do Carnaval de 1930, do Ari Barroso. O título da música já é uma bosta, começa "Dá nela". E aí ela diz: esta mulher há muito tempo me provoca, dá nela, dá nela. Essa história de dar nela, de provocar, tem muito a ver com essa cultura machista, de que muita mulher que apanha faz por merecer, pede pra apanhar. Isso é absurdo. Os números mostram um índice de violência doméstica gigantesco, e a gente encampar esse discurso de que muita mulher provoca, de que muita mulher pede, é absurdo. Inclusive, esses números agora na quarentena têm sido ainda maiores, né? E se você que está me assistindo é vítima de algum tipo de agressão, está sofrendo algum tipo de violência, por favor, tenta entrar em contato, tenta pedir ajuda. Eu me disponibilizo a, sei lá, tentar fazer alguma coisa. O Magazine Luiza criou um mecanismo, tipo, tem um botão lá na página de compras para você pedir ajuda. Vou deixar meu e-mail aqui, eu vi essa campanha muito legal no grupo de Facebook. E eu vou deixar meu e-mail aqui com algumas instruções. Se vocês precisarem de ajuda ou conheçam alguém que precisem, por favor, não recuem, peçam ajuda. Eu sei que a violência tá, como diz essa música, intrinsecamente ligada em coisas muito mais sérias, né? Em 1000 camadas de outros tantos abusos psicológicos, financeiros, mas por favor, peçam ajuda. Enfim, eu queria terminar esse vídeo fazendo uma indicação, se vocês me permitem fazer uma indicação de um álbum que eu gosto muito, que é muito incrível. Antes de indicar, eu preciso pedir que vocês, por favor, se gostaram desse vídeo, se conseguiram assistir isso até agora, né, que eu tô falando um monte, tagarela, por favor, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, mostrem pros pais, pra família, se inscrevam nesse canal, por favor, não desistam de mim, me amem. E é isso. Tem um sininho, uma coisa assim. Voltando pra indicação, eu queria indicar um álbum da Elza Soares, maravilhosa, diva, chamado A Mulher do Fim do Mundo. Esse álbum é incrível e tem uma música chamada Maria da Vila Matilde, que é uma música que eu só consigo descrever como visceral, né? Essa música, ela fala de violência doméstica, ela fala de pedir ajuda, de chamar a polícia, mas ela fala principalmente de não se calar. É isso que a gente não pode se calar, a gente não pode deixar que eles continuem nos matando. Eu quero terminar esse vídeo com uma frase dessa música, que é isso que a gente precisa repetir, ecoar, e a gente precisa dar a mão umas para as outras e lutar, né? Porque a gente não pode se calar e a gente não vai. E a frase diz o seguinte: você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.